E agora ele tá de um jeito que a vaca lambeu. E aí eu não consigo mudar a orientação do cabelo. O cabelo fica só Tá de um bonito, tá bonito. Obrigada. Gente, é o seguinte. Sei como é, professor. O cabelo vai para um lado e não quer voltar pro lado certo. Não quer voltar de jeito nenhum, cara. Impressionante. Desse jeito. Gente, o que eu ia falar pra vocês? Eu acho que me parece. Eu tive uma reunião na sexta-feira, né? Inclusive foi por isso que vocês não tiveram aula. A gente teve um. Vai chegar um dia, talvez ao longo dessa semana aí, a gente vai. Vocês vão poder acessar as notas de vocês, né? De todas as matérias aí no GR8. Mas por enquanto ainda tá fechado. Acho que essa semana já resolve, tá bom? Fiquem tranquilos, tá tudo bem, tá? Vocês estão indo bem, vocês estão participando muito. De modo geral, as notas estão boas, o colégio tá indo bem, o colégio tá avançadíssimo, né? É um colégio bom, os professores, a gente sabe disso, bons alunos também. Os alunos que geralmente têm dificuldade, a gente tenta, né? Pega no pé um pouco, enche o saco, o aluno começa a entrar ali no esquema, tá? Mas de modo geral, vocês estão indo bem. Eu não vou falar nota, não. Quando der o dia, essa. Tá? Professora, é uma ou duas? Uma só, meu bem. Porque hoje é segunda. Acho que Porque no horário tá duas aulas. tá 12 aulas no horário. Não, tá? Mudou, o horário mudou. Agora é só uma aula. O horário antigo que me mandaram. Coloca no seu horário lá que agora é só uma aula na segunda-feira com vocês. Infelizmente, tá? O que eu ia falar para vocês? Onde é que a gente parou, por gentileza? Alguém pode me dizer? Dificuldade de implementação. Alguma coisa assim. Ah, é o Alca? A gente tá no Alca ainda? Caramba. Não, professora, a gente terminou ele. Aí é pro próximo slide hoje. A senhora falou pra falar hoje. Ótimo, isso aí, fala pra mim. Então nós vamos pro novo slide. Se você estivesse no Alca ainda. Meu Deus do céu, vocês estão muito enrolados. Terminou a passada, professora. Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouco agora, gente, questões importantes, né? A gente vai falar um pouco sobre o capitalismo. O que acontece? O capitalismo é um sistema produtivo que ele existe ali desde 1700, mais ou menos, né? Produtivo que existe desde 1700 e que as grandes fases, as fases mais importantes que a gente pode falar a respeito desse são fases que estão relacionadas ao mundo do trabalho. Como assim, professora? O capitalismo, ele segue os avanços. Atualmente, nós estamos vivendo uma etapa do capitalismo que é completamente diferente das etapas antigas, né? Então, o capitalismo, de modo geral, ele tem três etapas. Que a primeira etapa é o mercantilismo, a segunda etapa é o capitalismo industrial e a terceira é o capitalismo financeiro, que é o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então, a gente precisa entender como é que uma etapa foi para outra, como é que foi esse processo de mudança do mundo do trabalho. Então, uma questão importante para entender o mundo do trabalho é entender essas etapas do capitalismo. Veja bem, o capitalismo atual ele é completamente diferente do capitalismo que vigorava no início da Revolução Industrial, por exemplo. Um capitalismo diferente, um capitalismo mais monopolista, tá? E a gente vai entender os elementos desse capitalismo. Então vamos devagar, tá bom? Bom dia, Maria Luísa. Oi, professora. Diga. Oi, eu entrei com essa conta, que minhas outras contas eu perdi. Eu vou ter que fazer outra conta para eu poder entrar na aula, tá ok? Beleza, tudo bem. Não tem problema não. Daqui a pouco eu vou mandar o link, aí vocês preenchem, então, pra vocês não esquecerem. Gente, então vamos lá. Projetar aqui um slide. Projetou? Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Apareceu. Ótimo. Então deixa eu só voltar aqui os slides, que esse aí é o último. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então veja bem, gente. Nós estamos então falando do trabalho e a sociedade de modo geral. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. O mundo do trabalho e a sociedade. Tá? Muito importante entender isso aí. Deixa eu ver se dá para pelo menos fazer um negócio diferente nesse cabelo. Tá crescendo. Semana passada tava mais curta aqui, mas já tá crescendo. Beleza? Pega, faz o cabeçalho, escreve esse título aí. O mundo do trabalho e a sociedade, por favor. Professora, Sim, a senhora já mandou o link da chamada no chat? vou mandar. Só um minuto.
Pronto. Espera os colegas aí. Gente, quem acabou de chegar, por favor, faz um cabeçalho, copia esse título aí, por favor. Pronto. Beleza? Já fizeram? Quem acabou de chegar, gente, por favor, faz o cabeçalho, coloca esse título aí, que é o título da aula de hoje. Vou falar de novo, porque uma penca de gente agora acabou de chegar. E vocês estão chegando atrasados, não cheguem atrasados. Vocês se prejudicam com isso. Por favor, faz um cabeçalho. Esse título aí, que é o título da aula, o mundo do trabalho e a sociedade. Professora, a senhora já mandou o link da chamada? Ainda não. Tô esperando todo mundo chegar aí. Pronto, já pode passar? Pode. Sim. Beleza, então vamos lá. Deixa eu só procurar a chamada aqui. Até agora, né? Gente, não façam isso, por favor. Não cheguem muito tarde na aula. Não façam isso. Vocês vão se prejudicar. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. O que é o trabalho? A primeira questão importante. O trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz sua existência. Ó, a definição geral de trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz sua própria existência. Só que no sistema capitalista, as pessoas vendem a sua força de trabalho para receber um salário mensalmente ou diariamente. Então veja, o trabalho, ele produz a existência do ser humano. Só que no sistema capitalista não, as pessoas vendem a força de trabalho para receber algo em troca. É um pouco diferente, tá? Dentro do sistema capitalista. Em outros sistemas, o trabalho funciona de uma maneira diferente, mas dentro do sistema capitalista, a pessoa vende a força de trabalho dela para receber um salário. Copiei esse livro, professora. É para copiar. Quando as relações de trabalho alteram-se no fluxo da história, as nossas estruturas sociais também são alteradas. É por isso que o capitalismo tem 3 fases, porque são as 3 fases características em que o mundo do trabalho mudou profundamente. Entenderam? Por que o capitalismo tem 3 fases? Porque em cada fase, o mundo do trabalho era de um jeito. Tá bom? Copiem isso aí e a gente vai entender melhor o que eu tô falando. Vou mandar aí o link da chamada para vocês, ó.
E aí, terminaram? Copiar? Não. Sim. Tá? Ixi. E aí, vocês assistiram filme no fim de semana? Minha vida tá mais parada que obra do governo. Eu não levanto da cama pra nada. Ixi, quem Eu foi? assisti, professor. Tá com depressão? Não, professora, porque assim, meu pai e minha mãe não deixam sair de casa, né, com frequência. Aí sábado e domingo eu costumo sair. Só que esse final de semana, meus primos filhos só a única da família que não trabalha, então não tinha lugar pra eu sair. Aí eu fiquei dentro de casa. E pra piorar, fiquei rouca. Acontece, mas é o frio, né, cara? Esse tempo tá. Meu pai, gente, que ficou o fim de semana achando que tava com Covid. Misericórdia, eu nunca passei tanto sufoco na minha vida. Desespero, meu pai falando que tava com Covid. Todo mundo ficou agoniado, cara. Meu Deus do céu, todo mundo ficou louco aqui em casa, preocupado com ele. Mas deu tudo certo. Parece que era só porque o tempo mudou e ele descuidou, sabe? Não, mas foi tenso, cara. Nossa, gente. E esse trem de Covid não tá fácil, né? Não tá. E professor, Hum. ó, eu gosto, tipo assim, na minha casa, eu não gosto que recebo muita visita, né? Acontece. quando Todo chega- mundo odeia também. Aí quando chega muita visita, eu falo assim, nossa, velho, eu tô sentindo umas tosse, assim, um resfriado, não sei, velho. Alguma coisa assim, tá ligado? Sabe o síndrome de Covid, né? Credo, cara. Deus Eu fico me falando isso só pra espantar a visita. Eu não gosto de visita também, não. Ainda mais nesse tempo de isolamento. As pessoas falam assim, eu sinto falta das pessoas, não sei o que. Eu falo, cara, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não sinto falta. Sério, eu não sinto falta de visita, não sinto falta de um monte de coisa. Dizem que que você é antissocial, né? Você descobre que você é antissocial. Sabe o que eu acho? Vou falar sério pra vocês. O isolamento, gente, não tem parte boa dessa pandemia. Não tem. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão passando fome. Não tem parte boa de pandemia. Não tem. Isso é um filme de um pesadelo escatológico que a gente tá vivendo. Mas assim, a gente tem algumas coisas que se você for uma pessoa sensível, você vai entender. Uma coisa importante. Primeira coisa, a gente estava socializando demais. Antes da pandemia, a gente socializava com qualquer tipo de pessoa. Eu sentia isso. Eu estava gastando muita energia socializando. Como se fosse uma obrigação, assim, pra ser sincero. Depois que veio a pandemia, eu percebi que tem algumas pessoas que, se elas ficarem longe, se elas ficarem perto, não faz diferença nenhuma na minha vida. Muita gente. Exatamente. E eu falei, gente do céu. E assim, eu parei pra pensar, falei, gente, peraí, mas antigamente o povo socializava menos. Ou tinha menos gente pra ficar, sabe, andando, saindo por aí. Tinha pouca gente pra socializar. E as pessoas viviam bem. Então, assim, eu acho que essa socialização obrigatória por conta das redes sociais, por conta do status de estar em algum lugar, de ter que ir no cinema, sabe? Essa hipersocialização que a gente criou, ela é um pouco prejudicial para nossa saúde. A gente tem que encarar isso de uma maneira séria. Igual eu falei para vocês, não tem ponto positivo na pandemia. Não tem ponto positivo. A gente fala assim, a gente vai sair dessas melhores. Gente, não tem. Não tem isso. A gente Ficou carente. Pandemia. não tem ponto positivo dessa pandemia. Mas a gente tem que aprender algumas coisas que acontecem. Eu senti que foi isso. Uma das coisas que eu mais aprendi foi isso. Guardar um pouco da minha energia para mim, parar de ficar tentando socializar muito. Não é problema você ficar sozinho em casa, assistindo um filme, jogando videogame. Isso não é ruim. É, De maneira professor, alguma. Entendeu? e falando em filme, tu viu o filme lá do Godzilla vs King Kong? Não, Deus me livre, gente. Por favor. Passa o slide aí, professor, já terminamos já. Pode passar? Vou passar então. Calma, professor, eu tô na última ainda. Calma, professor, deixar o print. Oi, Iago. Fala. Depois eu te mando a print, Zé. Não, já terminei já. Você falou que tava no último, velho, SD. Seguinte, gente, olha só. Então, se a gente entendeu que esse é o mundo do trabalho, o trabalho é isso, dentro do sistema capitalista a gente vem para receber um valor, certo? Essa é a base do entendimento. E aí o capitalismo em si, ele tem 3 fases. Por quê? Porque o mundo do trabalho também tem 3 fases, tá? São 3 fases.
Nós temos o capitalismo comercial, também conhecido como capitalismo, que constitui a primeira fase do capitalismo. Durou do século XV ao século XVIII, corresponde ao período em que as potências europeias realizaram a expansão marítima e garantiram o acúmulo de metais preciosos, e esse acúmulo ficou conhecido como metalenismo, tá? E tem a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, que constitui o período do capitalismo em que houveram profundas mudanças no mundo do trabalho em função da... Durou do século XVIII até o século XX. E temos a terceira fase do capitalismo, o capitalismo financeiro. Essa fase emerge do século XX e se estende até os dias atuais. É caracterizada pelo surgimento das instituições financeiras. Para você não perder o fio da meada, o capitalismo financeiro, ele emerge justamente do processo de globalização, tá? É da globalização esse capitalismo aí. Pode copiar, todo mundo. O carro do pão caseiro passando aí na porta da tua casa. Professora, a senhora acredita em lei da atração? Você... É, por exemplo, assim, você quer atrair alguma coisa para sua vida, por exemplo, dinheiro. E aí você mentaliza muito essa coisa, só que positivamente. E você vai conseguindo essa coisa ao longo do tempo. Gente, ó, presta atenção. Vocês perguntam coisas pra mim, vocês perguntam assim, qual a sua opinião? Vocês estão perguntando a minha opinião em relação a isso aí, né? A de vocês pode ser diferente, gente. A minha opinião não é conteúdo da matéria, tá? Então, assim, a opinião é uma coisa, a matéria é outra. Eu vou dar minha opinião. Eu acho, em boa medida, essas coisas de teoria da atração e não sei o que, coach, esses trem, uma baboseira absurda. Professora, por incrível que pareça, e muito idiota, eu acredito e funciona comigo. Mas, o que eu ia falar pra vocês? Mas, eu acho que o universo tem coisas pra nós. E a gente tem que aprender a lançar coisas positivas pro universo. E menos coisas negativas, evitar fazer mal pros outros, evitar ser egoísta, sabe? A gente às vezes tem muita coisa, às vezes você tem comida demais em casa, você evita dar pra alguém uma comida que tá sobrando, alguma coisa que você não tá precisando. Tem gente que joga por fora no lixo, em vez de fazer doação, gente. Tem gente que é desse nível. Eu acho assim, a gente pra atrair coisa boa na nossa vida, a gente tem que fazer o bem. É isso. Mas aí a pessoa fica assim, eu vou jogar energia, eu vou falar que eu vou conseguir passar naquele concurso, eu vou falar que eu vou conseguir. A pessoa não faz nada. Ninguém. Não, assim, ninguém. Aí não, comigo, cara. Você acha que, pelo amor de Deus, sabe? eu sempre pensei positivo sobre tudo. Mas ultimamente eu comecei a pensar positivo demais sobre coisas que eu já tenho na minha vida, mas eu queria ter mais, sabe? Eu sou uma pessoa que sou muito tóxica em coisas muito idiotas. Aí, tipo, eu sempre, quando quero alguma coisa, eu procuro essa coisa antes de já ir falando, nossa, eu quero isso, aquilo, aquilo. Então eu comecei a pensar positivo sobre coisa besta, sabe? Que a gente não pensa positivo sobre. Como assim, uma amizade minha. Que eu nunca pensei positivo sobre essa amizade. Sempre pensei que ela não ia pra frente. Hoje em dia, certas amizades que eu achava que não ia pra frente, hoje em dia são minhas melhores amizades. Eu não penso muito em questão de coisa material, e sim coisa da minha cabeça, sabe? Porque coisa material é muito difícil da gente conseguir. Não, coisa material é um absurdo. Você vai. E é curtíssima, gente, vocês não fazem ideia. E você não leva nada que é material daqui. Nada. Eu morro igual a todo mundo. Então, assim, eu fico pensando nisso, eu falo, não, gente. Tem muitas coisas, tem muita gente. Eu tenho um amigo. Certo. Amigos, inclusive, que falam que sonham em ficar rico e etc. Eu falo, gente, mas. Sabe, se a gente for rico, vai fazer. Tem coisas que eu gosto. Eu falo, gente, isso pra mim é suficiente. Eu não tenho vontade de ficar rico, cara. Eu falo as pessoas horrorizadas. Eu tenho vontade de ter um dinheiro, assim, mas não em excesso. Então, eu também, a mesma coisa. Eu acho assim, ter um dinheiro pra viver confortável, suficiente. Não é mais que isso, não. Gente, terminaram? Sim, pode passar. Pode passar pra mim. Calma aí, terceira.
tirei print, pode falar. Então, assim, nós entendemos isso. Nós temos 3 fases do capitalismo. Essas 3 fases correspondem às fases da evolução do trabalho também. Então, nós temos um trabalho, que é um trabalho que está relacionado ali ao mercantilismo, outro trabalho que está relacionado à realidade industrial da Revolução Industrial, e a terceira fase do capitalismo caracteriza um outro tipo de trabalho, tá bom? Então, isso tem que ficar claro para vocês. São 3 fases do capitalismo, essas 3 fases em relação com o mundo do trabalho, tá bom? Passando aí. Pode passar? Eu sou satisfeita, Maicon. Eu sou uma pessoa feliz. Diga assim, tem algumas coisas da minha vida que eu queria que mudasse. Por exemplo, eu queria ter mais tempo. Queria ter mais tempo, juro. Para descansar mais, para estudar mais, para fazer tudo mais. Mas parece que o tempo é curto. E a gente não pode abusar muito do nosso corpo. A gente enlouquece, né? Então, é difícil. Gente, para caracterizar essas 3 fases do capitalismo, eu trouxe essas imagens aqui. A primeira imagem aí, à esquerda, mostra um senhor aí contando umas moedas, né, junto com poderia ser a esposa dele, etc. E os elementos aí da mesa e do lado de trás aí são elementos artesanais. Claramente, esse período do capitalismo que retrata essa época aí é o capitalismo mercantil, tá? O acúmulo de metais preciosos, etc. Na segunda imagem aí, à direita agora, nós temos alguns trabalhadores na indústria, que mostra que é a segunda fase do capitalismo industrial, tá? E nós temos aí, imagem mais abaixo, aí, central aí, a imagem embaixo aí, um rapaz operando um maquinário, ou seja, as máquinas substituíram a mão de obra nas fábricas. O que a gente precisa hoje é de uma pessoa que opere o maquinário, só opere a grande máquina. E aí esse cara opera todo o maquinário e toda a produção. Ele sozinho é o único ser humano que conduz a produção dele. Essa é a terceira fase do capitalismo, tá? Capitalismo financeiro, cujo objetivo é a acumulação, tá? Acumular. Gente, veja uma coisa muito interessante. Olha só. Em todas as etapas, o principal objetivo foi a redução de custo na produção. A mão de obra foi substituída por maquinário à toa? Não, professora, por quê? Porque a mão de obra custa mais para o empregador do que o maquinário. O maquinário custa menos. Às vezes o maquinário custa 1,5 milhão, tal, não sei o quê. Mas 1,5 milhão é menos do que o trabalho de vários homens na mesma estação ali. Custa mais, tá? Então, as máquinas, elas substituem a mão de obra para garantir, né, o aumento do lucro, certo, gente? Então, vamos detalhar aí cada fase. Essa aqui é a primeira fase do capitalismo, capitalismo comercial. No capitalismo comercial, a manufatura, sistema de produção em que o trabalho é feito de forma artesanal e fragmentada, tornou-se meio de trabalho. Muitas fábricas e estabelecimentos comerciais do período contratavam os trabalhadores para realizar serviços de manufatura. Quais são as principais características desse capitalismo? Monopólio comercial, protecionismo, balança comercial favorável, metalinismo, controle estatal da economia, tá? Esse é o grande esquema. Veja bem. Uma hora eu vou detalhar isso aí para vocês, tá bom? Mas eu vou dizer sumariamente o que significa. O monopólio comercial significa o seguinte, que uma empresa só detém quase toda a produção da área. Monopólio comercial. Protecionismo significa que aquela região ali vai ter só uma influência econômica, que é aquela empresa. Isso é o protecionismo. Balança comercial favorável é quando uma nação exporta mais produtos do que importa, tá? Metalinismo é o acúmulo de metais preciosos, e controle estatal da economia é quando o Estado se envolve diretamente na economia do país, tá? Então essas são as características do capitalismo comercial. A gente tinha uma forte presença do Estado, tá bom? Quando eu falo Estado com E maiúsculo, vocês sabem o que significa? Professora, eu não tenho certeza, mas eu sei que é relacionado ao governo e não a negócio regional. Estado com E maiúsculo é uma instituição que representa os interesses de uma sociedade. É uma instituição. O Estado não é sinônimo de governo. O governo, ele é temporário. O governo federal, ele dura 4 anos. Ele é temporário. O governo é isso, dura 4 anos. Pá, acabou.
Aí volta, elege outra pessoa, acabou o governo. O Estado não, o Estado ele é permanente, ele tá ali. Existem políticas de Estado Pra copiar, que professora? permanecem. É para copiar. Uma hora nós vamos voltar aí nesse tema para a gente falar um pouco a respeito desse negócio. Vocês vão perceber que o Estado participa da economia ao longo dessas 3 fases de maneira completamente distinta. No início ele começa a atuar, aí chega na 3ª fase, ele abandona a economia e fala, se vira. Tá? Ele vem e fala, nossa, se vira. Se vira. Professora, eu tô com uma curiosidade muito, sei lá, na minha cabeça. O que que significa quando uma pessoa é emancipada? Uma pessoa emancipada, depende do contexto, né? Mas quando é uma adolescente emancipada é quando os pais já entregaram uma documentação em algum lugar específico que garante que a pessoa pode viajar sozinha, que ela pode morar sozinha, etc. Então, se a pessoa tiver essa Acho que é a documentação, partir dos 16, é a partir dos 16 que você pode entrar no processo de emancipação. se a pessoa tiver essa documentação dos pais, ela já pode casar sendo de menor? Oi? Se essa pessoa tiver essa documentação e ser de menor, tipo 16 anos, ela pode casar já? Joyce do céu. Pelo amor. Professora. Eu não sei, não. Eu acho que tem gente que casa sem esse documento. Eu acho que não. Professora, Mas tá explicado, Joyce Kathleen. Vocês têm que ter esse documento pra casar. Não fora agora. Nosso casamento está esperando aí por um dia que der. Acredito. Espera a pandemia passar. Terminar de copiar, por favor. Sim. E são custosos, né? Vocês querem emancipação pra vocês casar, vocês não sabem o inferno que é. E aí, terminaram de copiar? Pode passar? Professora, a senhora falou os negócios de casar, mas eu já tirei da minha cabeça os negócios de casamento justamente por causa disso. Gente, é muito perigoso. Veja, as pessoas. Ó, primeira coisa, ó, eu vou falar rapidinho que a gente vai voltar pro conteúdo. As pessoas são completamente diferentes umas das outras. Eu tô há quase um ano no relacionamento. Eu assisti um filme.
Porque a menina não consegue cumprir horário. Eu sou uma pessoa que é assim, 7 horas da manhã eu tenho que estar aqui, eu tenho que dar minha aula, daqui a pouco eu tenho que sair porque eu tenho que resolver minhas coisas. Tem gente que não é assim, tem gente que anda a vida, não sei o que eu vou fazer hoje, sabe? E eu fico doidinha. Então, assim, Não morango. com os outros, cara, não é fácil, as pessoas são muito diferentes. Às vezes um trem simples, assim, o jeito que você faz a comida, a pessoa não gosta. O negócio de casar não é fácil, não, cara. Cuidado, sério mesmo. Ainda mais homens e mulheres. Homens e mulheres ainda é muito profunda a diferença entre um e o outro. Isso por conta de questões, né, geracionais, questões, assim, de educação, né? A educação que é dirigida para o homem é diferente que é dirigida para mulheres. Eles falam línguas completamente diferentes em alguns contextos. Homens e mulheres ainda falam línguas completamente diferentes. E aí, quanto mais as mulheres avançam em direitos, mais os homens falam diferente das mulheres. Isso é muito sério. Então, quando você for casar, cara, tenha certeza de que a pessoa está falando a mesma língua que você. Isso aí é uma questão de tempo. Leva tempo pra você entender o que a pessoa está falando, o que ela está sentindo, como é que ela acha as coisas. Então, assim... Como assim? Você tem exemplo do jeito que a pessoa fala? Como que é? Oi? É do jeito que a pessoa fala, igual você falou. Eu não tô entendendo o que você tá falando, acho que tá baixo. Ele tá dizendo assim, como identificar o que a pessoa tá falando. É porque é o seguinte, gente, vamos supor. É umas coisas muito simples. Por exemplo, eu acho assim, eu não tenho como estar presente com a pessoa o tempo todo, presente, assim, próximo, por conta da pandemia, etc. Então, a gente tem que fazer de tudo para conversar ao longo do dia pelas redes sociais. A pessoa não é assim, ela não gosta de WhatsApp, aí fica parecendo que a pessoa não gosta de você, por exemplo. Então, assim, você tem que ter tempo para você entender o que são esses gestos. Se a pessoa realmente é assim, se ela realmente gosta de você, entendeu? Leva tempo. Se você não colocar nome e número no teu e aí e-mail, você tem que falar a mesma língua. eu não vou descobrir Porque às vezes quem você é fala você. uma coisa, a pessoa acha aquilo uma ofensa, mas para você não é. Vou só Por exemplo, contar dois tem gente que é exemplos. brincalhão. Eu não gosto de gente brincalhão. São os 8, mas eu vou contar dois. Não gosto. Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Tem gente que acha isso normal. Não é. Às vezes não eu é. vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco. Às vezes machuca, entendeu? Então, tempo é que vai dizer pra você se você vai ter um relacionamento estável, saudável, etc. Então, assim, negócio de casar, gente, Flavinho do Pneu. Vou falar pra vocês, pelo menos depois de 18, gente. Não mexe com isso, não. E aí, gente? Uma coisa que não vai ter na minha vida. Se o povo esperar casamento de mim, coitado, vai morrer esperando. E aí, gente? Depender dela já era. Terminar de copiar? Vou passar. Olha só, então esse foi o capitalismo comercial. Agora o capitalismo industrial. A Revolução Industrial do século XVIII trouxe a máquina movida a vapor e, como resultado, levou as indústrias ao crescimento. Os produtos da manufatura artesanais, né, no caso, manufatura artesanal, deram lugar aos produtos industrializados. A busca por trabalho se tornou mais intensa, já que as máquinas substituíram a força de trabalho humana. Nesse período também predominou o excedente de produção, saturação dos mercados e a precarização do trabalho. E olha que essa aula acaba mesmo. É 9h20, né? Tá quase acabando. Gente, então, nesse período industrial aí, predominou o quê? O excedente de produção. O que é o excedente de produção? É quando a gente produz muito esse excedente. Por que era produzido excedente? Porque eles queriam lucro. O objetivo era esse, então se produzia muito produto. Muito. Às vezes mais do que a procura desejava, entendeu? Aí nós temos a saturação dos mercados, ou seja, o surgimento de muitos produtos e a precarização do trabalho. Por quê? Porque a busca de trabalho era tanta que qualquer salário servia. Qualquer salário, eles enfiavam qualquer salário. Salário besta aí, não, salário ruim. Dá salário ruim para esse povo, porque está todo mundo doido por causa de trabalhar. Aí dava um salário baixo e aí nós temos a precarização do trabalho. Hoje em dia a gente vive uma precarização do trabalho, uma uberização da vida. Tem esse termo, uberização da vida. O que é isso, uberização? O que vocês acham? Tem a ver com aquele negócio urbano. Tem a ver com Uber. Sério? Uhum. A raiz do termo uberização tem a ver com Uber. Por quê? Porque o motorista do Uber, ele faz dinheiro a partir do que ele produz, a partir das corridas que ele faz. E a uberização da vida, que é o que os especialistas estão dizendo que está acontecendo hoje, é justamente isso. Nós estamos cada vez mais ligados a quanto a gente produz.
na Ô, qualidade. professora, Hum, o meu pai trabalha de Uber. trabalho de Uber, então. Ele Então, trabalha de Uber e na 99. pois é, a uberização da vida é que cada ano que passa, a gente sente que o nosso trabalho está sendo remunerado a partir do quanto a gente produz. Se a gente produzir pouco, a gente ganha pouco. Se a gente produzir muito, a gente ganha mais. Entendeu? Então, assim, o Uber, para ele receber um salário digno, ele tem que trabalhar muito para receber um salário que dê conta de custear as despesas da família, dos filhos, etc. Então, a uberização da vida é justamente isso. É receber a partir do que você produz. Oi, professora. Sim, diga. Esse dia aí meu pai pegou um Uber, aí nós tava conversando, meu pai conversando com o Uber. Ele disse que em uma semana ele fez R$ 2.000. Mas só que meu pai perguntou do horário que ele trabalhou, ele disse que acordou 5 horas da madrugada e ficou trabalhando até 11h30 da noite, todos os dias, para conseguir. Deus me livre, gente. Sem parar hora nenhuma que ele disse. É muito perverso, né? Eu vou falar sério pra vocês. Quanto tempo esse cara dormiu? Se é que ele dormiu. Ele não dormiu. Ele não dormiu. Ele acordou 5 horas, ele foi dormir meia-noite. Ele dormiu quantas horas? 4? É muito perigoso. Gente, a uberização da vida é um problema contemporâneo. E quem vai superar ele é a geração de vocês, não vai ser eu mais. Por isso que vocês estudam as coisas, para vocês mudarem elas. Pra isso. E aí, gente, como é que foi? Terminaram? E não, professora? Sim. Eu já tô terminando, professora. Quem for terminando pode sair da aula? Pode. Só esse slide. A gente para nele e depois vocês me lembram que a gente tá vendo. Eu tirei uma print, eu posso sair, professor, eu já tô terminando. Pode. Eu posso sair, você também? Já. Quem copiou já pode sair, tá? Tchau, professora. Tchau, querido. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau.